Olha, o toque de 5 plim-plim, né? O plim-plim da Globo aqui, ó, Uhum. Pronto, vai. já estamos gravando aqui. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui, que aí dependendo aí. Então, qual dúvida que vocês estão aqui? Que eu tava vendo aqui, eu vou. Não, vocês me confirmaram, né? Então, na aula 5 eu falei da análise da atividade 2. Isso mesmo. E essa daqui, se eu não me engano, só tem duas atividades, né? Então, qual que é a dúvida aí? Vai falando aí a gente. Na verdade, eu ia concluir dizendo assim, eu tenho tantas dúvidas que eu preciso organizar na minha cabeça antes de perguntar. Não, É beleza. tanta Não, coisa. você quer que eu revise as duas atividades aqui? Se quiser, Por favor. como você diz, a hora é agora. Vamos A hora lá. é agora. Vamos lá. Eu vou até pegar o. Eu não passei. Eu acho que até ficou aqui na área de trabalho. Ah, eu coloquei ela como. Eu tenho duas, a TV, a TV2. Essa aqui é a atividade um. Aqui, ó. Até salvei na pasta de vocês aqui. Então, vamos começar aqui pelo Fluid Sim. Vou começar aqui por ele. Atividade um. Eu vou abrir o outro aqui também. Vou abrir o hidráulico logo. Então, você tende a alcançar a relação dos equipamentos dispositivos, tá bom? Por quê? Eu pensei Vamos revisar aqui. não resultar em nada para produzir coisa alguma. Mas, bom, pareça, é muito simples essa concepção. A partir do ponto em que você ouve, né, compreende a Então, que necessidade, você objetiva a função para a essa atividade um era que esqueci o nome do rapaz aqui, que é o paradigma, né? A referência aqui de vocês. Ele tinha que construir, né, esse implemento aqui, né? Essa montagem aqui, ó, com dois botões de duas vias, né? O 3 é porque, como só fala vias, né? A gente acha que esse 2 é a quantidade de vias, mas não. O 2 aqui é a quantidade de posições que essa válvula tem aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Aí fala aqui, né? Dois botões, né? Com a ligado aqui à válvula, né? Que ela vai assumir duas. A nomenclatura é essa aqui, ó. Botões, né? O pneumático ligado aqui na válvula, né? A válvula com três barra, né? Duas vias, né? Aí esse 3 é a quantidade de vias, né? Então, quando você olha né, o elemento pneumático, o elemento hidráulico, né? Esse elemento aqui, ele vai assumir duas posições porque ele tem a função de liga e desliga, tá? Então, essas duas posições seria aqui a primeira posição, que quando ele está, né, ele tá desacionado,
ele vai estar desligado, né? E o retorno nessa mola que ela vai ajudar a manter nessa posição, né? Essa via aqui, ó, é como se fosse uma rolha, né? Uma tampa, né? Ou seja, eu não tenho fluxo pneumático, né? Fluxo de ar por essa passagem, né? Então, eu vou ligar aqui o compressor, né? Ligo o compressor, tem o manômetro aqui, né? Que vai indicar a pressão do sistema pneumático, né? Você tem o, a tubulação aqui, né? Até estava dando aula hoje para uma turma de aprendizado. Quer ver? Deixa eu achar aqui o livro. Aí achei até interessante aqui que eu estava. Uma turma aqui de aprendizado. Aprendizagem lá do Rio Verde. A gente está nesse módulo aqui, ó, Introdução à Instrumentação. Eu estava até mostrando para eles aqui, ó, um capítulo. Aqui, ó, dos elementos, né? Os elementos do sistema pneumático, né? Nós temos as mangueiras, né? A mangueira que é simbolizada aqui, ó, pela linha aqui, ó. Deixa eu começar a simulação, né? Aí, na hora que eu ligo a simulação, eu liguei o compressor. O compressor, ele passa aqui pelo manômetro, né, para verificar o nível de pressão e vai alimentar a válvula, né? Aí, no caso, né, você tem os tubos, as conexões, né? Essa aqui poderia ser uma conexão em T, ó, né? Aqui, ó, tem uma válvula aqui, ó. Essa válvula, ela tem, deixa eu ver aqui, ó. Aqui seria esse Tzinho aqui, ó. Ela tem a entrada, né, que geralmente é por esse T aqui, ó, tem essa entradinha aqui, e aí ela tem um retorno, tá vendo aqui a simbologia dela, que ela tem duas posições, inclusive essa daqui tá diferente, ó, porque ela tem, em vez dela ter três vias, né, ela não é três vias, ela é, ó, uma, duas, três, quatro vias e duas posições. Ela é uma quatro, dois Professor, vias. Assim, opa, dá licença. Quando o senhor fala e exemplifica aí na natividade, eu não consigo saber o que o senhor está marcando para mim. Não tem uma seta, não tem uma lupa, não tem nada que indique para mim sobre o que o senhor está falando, não. sobre qual desses mecanismos, essas válvulas que o senhor está se Ah, você não referindo. está conseguindo ver o mouse aqui, não? Não, não, não estou vendo. Uai, ele é porque deve estar muito pequeno aqui. Peraí, deixa eu. Tá, obrigado. Então você não está conseguindo ver o mouse aqui, não, né? Eu mostrando Agora aqui. sim, agora eu consegui. Estranho. Ah, Agora eu tô não vendo. é O porque ele senhor está tá muito falando. pequeno. Deixa eu ver aqui. Configurações. Se eu não me engano, é o ponteiro. Eu acho que é aqui, cursor. Eu sei que tem uma configuração que eu faço aqui. É porque eu Mas quase eu no consegui meio. ver já, consegui ver, ficou melhor Ah, para mim. sim. Estou conseguindo já. Ah, é porque tava branco no branco, né? Aí tava meio É, esquisito. agora deu certo. Aí aqui, você ainda tá conseguindo ver aqui, ó. É porque como a parte branca aqui, ó, Sim, aí na hora que eu vou em cima do texto, ela some. Ah, é por ela isso, some ó. exatamente. É, ó. Tá enganando meus olhos. Isso. Agora sim, agora sim. Aí aqui, ó, essa daqui é de quatro vias, né? Porque aí tá vendo, ó, quando eu tenho duas setas aqui, ó, então na verdade ela tem cinco vias, né? Ela tem a parte de bloqueio aqui, né? Essa parte de bloqueio.
e tem a parte onde o sistema pneumático vai enviar o ar aqui, ó. Então, ó, nós temos a tubulação, né? Estava mostrando o pessoal de instrumentação industrial, né? A tubulação, os elementos aqui, as válvulas. Essa simbologia, ela é canseira porque na hora que você lê lá no exercício, igual fala aqui, né? 3 barra 2 vias, né? Aí esse via você já pensa que é o 2, né? Que é o último número que você fala. Mas na verdade é a quantidade de posições, né? A posição desliga e aqui é a posição liga, ó. Eu tô apertando aqui, ó. Aí tá vendo? Aí tá saindo dessa primeira posição aqui, indo para a posição liga. Inclusive, ó, o tubo ele fica um azul escuro, quer dizer que ele está enviando ar para essa válvula aqui de simultaneidade aqui. Ah, pois não, ô Gilberto. Professor, me perdoe se for relevante a pergunta, mas eu preciso fazer um comparativo, poder chegar a uma analogia para eu poder saber se realmente faz sentido o que eu estou pensando. Eu já Sim. fiz, já fiz um sistema desse numa empresa lá chamada Alextar, em Goiânia. Você Ah, conhece? sei, Esse, Lextar eu esse é o conheço. mesmo sistema usado em mangueiras hidráulicas. A gente faz aquela separação para contaminação de ambientes. Você Olha, não conhece? Você não conhece? é... Eu já montei, o senhor está vendo aqui, eu já montei. A gente entra numa sala, ela despressuriza uma sala, veda uma porta e pressuriza a próxima. Eu já fiz, assim, por saber fazer, mas sem saber o que estava fazendo. Entendi. Não, assim, geralmente o Alextar é medicamento, eu não me lembro o que É que é. soro. Soro, né? Isso, Então, o ambiente tem que ser asséptico, né? Igual o isso. Não pode Fábio. acontecer. Eu lembro que o meu professor, ele até trabalhava lá, o Fábio Simões, né? Aí aí o ambiente ali tem que ser asséptico, né? Porque não pode Inclusive, ter contaminação cruzada, que chamava o sistema. A gente fazia isso. contaminação Aí, por cruzada. exemplo, esses filtros aqui, ó, que até eu mostrei aqui na aula anterior. Deixa eu mostrei aqui na aula anterior, ó, foi até o do. Sensor não está funcionando, porque essa determinada engrenagem aqui, mas qual é essa engrenagem? Né? É isso mesmo. Ó, que é o conjunto todo completo aqui, né? Com filtro de partícula. Aí aqui, ó, Transpitou. A gente fez, eu fiz, já montei esse sistema já. por exemplo, esse sistema ele utiliza um fluido, né? Um fluido, ele não é oleoso, né? Um fluido aí, Sim, que inclusive, né? As partículas aqui são filtradas, né? E porque esse ar ele não pode ser igual, por exemplo, um compressor de uma oficina. Nunca você utilizaria aquele tipo, né, de sistema ali com aquela lubrificação, né, aquela de óleo ali normal, né, para um sistema aí no caso é soro, né, um sim, sistema aí. sim. Tem uma outra empresa aqui em Goiânia também, fica ali em Aparecida, que acho que é a Skytech também, ela faz essa parte aí de implementos médicos aí, né? Então tem que ser um ambiente asséptico mesmo. Aí ele é filtrado aqui nesse sistema aqui, né? Para É, justamente o ar, porque na hora, ó, você aciona aqui, ó, por exemplo, acionei, né? Aí na hora que você desaciona ele, ele volta por essa via aqui. Deixa eu ver se tem. Deixa eu dar um zoom aqui que aí fica melhor ainda. Ah, agora ficou bom. Então, ó, aí, por exemplo, ele está aqui preso, né? Está preso aqui na a válvula. O ar ele está preso aqui, ó. Na hora que você acionou, deixa eu apertar o shift aqui que ele vai continuar aqui. Aí ele está fluindo, indo para a válvula de simultaneidade. Mas como essa é uma montagem, né, em que eu tenho que acionar os dois para que ele empurre o pistão, né? Então aqui ele está indo, né? O ar está indo, aí a válvula de simultaneidade ela tem
duas esferas aqui que vai ajudar, né? É só se eu tiver o duplo acionamento para eu empurrar o pistão aqui. Exato. Aqui ele faz, como ele funcionava para a gente lá? Quando Uhum. ele gerava um ambiente negativo e um ambiente positivo aqui nessas válvulas, nessa vedação, ele gerava um ambiente positivo, especializado, e um ambiente negativo, para você trocar de sala. Não, isso sim, foi muito lógico para mim agora. Entendi. É porque assim, é para nada de partícula entrar na Sim, sala. sim, Agora eu entendi o que você está querendo dizer. É sim, sim. literalmente a sala, vamos supor, o ar ali, né? O que você respira, ele vai ser o quê? É filtrado, né? Vai Sim. ser reutilizado, vai ser limpo, né? E E não ele vai não poder ir para pode, e não partículas para pode ele. entrar nada, né? Aí cria essa pressão negativa aí justamente para ele manter tudo ali dentro daquele ambiente, né? Na hora que você está fazendo a manutenção. Inclusive, provavelmente deve ter aquele chuveiro, né? De onde você entra lá, né? Tem uns que aí ele injeta um ar aqui em você, né? Aí você faz a troca de roupa, né? A sala lá de ambiente limpo, dependendo, né? Da onde você está fazendo a montagem, a manutenção, né? Aí aqui, ó, essa via aqui, ó, da válvula de duas vias, né? Aí sempre a de duas posições é a posição desligada, que aqui ele impede do ar trafegar, né? E na hora que você aciona o botão aqui, né? Ou o CLP lá com a válvula solenoide, aí ele libera o ar para fazer o cilindro aqui, né? O cilindro se mover. Aí a questão, na hora que ele volta, né? Ele vai voltar para a posição desligado, né? Aí voltando para a posição desligada, ó, todo o ar ele volta aqui. É por isso que eu falei que vocês têm que colocar esse filtro aqui, ó, o filtro, né, o filtro de partículas, porque ele vai liberar esse ar do sistema para fora, né? Então, o ar interno aqui, né, todo a parte de lubrificação, né, utiliza um fluido, né, um fluido não oleoso ali, né, um fluido que não vai ser, né, ele não vai ser ruim aqui para a atmosfera, e ele é liberado na própria atmosfera aqui, né? Então ele não pode ser por exemplo, você deixar ele aberto sem o filtro, né? Porque aí ele não vai fazer a filtragem, porque sempre tem, né, uma partícula ali que pode contaminar o ambiente, né? Aí nesse caso aqui o ar já vai estar limpo, né? E ele vai continuar mais limpo ainda, porque ele vai ser liberado através de um filtro aqui, e justamente para o sistema funcionar, porque aí o ar ele tem que voltar, né? O ar que o compressor está fornecendo, né? É como se eu tivesse uma pessoa constantemente assoprando ali, né? Na hora que eu desativo, né? Na hora que eu desativo aqui, o ar volta, né? Mas aí se ele voltar para você mesmo, né? Você não vai conseguir soprar. Aí é a hora que as mangueiras arrebentam, né? Mas nesse caso aqui, né? Se você travar, ela arrebenta. Se você deixar sem, o ar vai sair aqui, só que ele não vai ser filtrado, né? Então pode comprometer o ambiente aí com o funcionamento aí da máquina. Ah, como no caso, ficou excelente. Agora eu consegui raciocinar e entrar no exercício agora. Muito bom, Então, obrigado. beleza. Tem mais alguma dúvida aí relacionada a essa atividade? Aí, por exemplo, essa montagem aqui é a montagem, né? Deixa eu voltar lá na folha. Essa primeira montagem aqui é a lógica E, né? Se e somente se os dois estiverem acionados, é que ele vai acionar, ó. É porque eu já tinha soltado a tecla Shift aqui, ó, para você simular que um tá acionado, né? E ele continuar e eu vim aqui acionar o outro, né? Você tem que é o Shift e tem um Ctrl também aqui, ó. O Shift, se eu soltar, ele continua acionado aqui. Então, esse é o sistema lógica ou tem vários tipos de válvula, né? Essa é apenas essa de simultaneidade, né? É apenas uma delas aí. Aí a segunda montagem é essa daqui, né? Com a válvula ainda, né? De três duas vias, né?
Só que essa aqui é a lógica ou, né? Se eu acionar a válvula número um aqui com a mão, ou então acionar que no caso é um pedal, né? O pedal, né, da número 2, qualquer uma que eu acionar, eu vou acionar o pistão aqui, né? No caso, aí é a lógica ou, né? Qualquer acionamento que eu fizer, eu vou acionar o pistão. O de cima aqui é questão de segurança, né? É questão de, às vezes, eu tenho uma guilhotina aqui, essa guilhotina ela está muito próximo do operador ali, né? Aí, às vezes, o operador ele quer fazer uma correção enquanto o sistema está acionado, e aí não tem uma chave fim de cursor ali para, né, para poder proteger, né? Ou às vezes ele está muito perto, né? Até essa chave ser acionada, às vezes ele, né, vai ter um acidente. Aí o pessoal sempre utiliza essa lógica envolvendo a válvula de simultaneidade aqui. Confesso que esses implementos aqui eu só vi depois, foi trabalhando mesmo, fazendo projeto, né, participando aí de montagem, né, de execução de projeto, mas no curso mesmo de engenharia elétrica eu não vi isso aqui não, essa parte de... Para não dizer que eu não vi nada, foi inclusive com esse professor lá, que era... Depois ele até se tornou coordenador lá da elétrica, né, ele é engenheiro mecânico, mas aí ele dava aula para gente aí de introdução à automação. Aí na automação é que a gente viu, mas foi assim, coisa muito, muito, muito assim superficial mesmo. É coisa mesmo de, como se diz, eu sei os conceitos, né? É coisa mais de gestor, né? Geralmente o gestor ele sabe muito o conceito, mas na hora de pôr a mão na massa, né? Ele teria que fazer um treinamento. Igual eu terminei o curso de engenharia elétrica, eu estava no escritório, né? Fui contratado lá no escritório e depois eu fui contratado por uma empresa para prestar um serviço, né, de fiscalização de rede. Só que eles sabem, né? O próprio contratante lá, que ele também era engenheiro eletricista, né? Ele falou: olha, eu sei que nas faculdades aí, né, a federal, por exemplo, né, e outras faculdades, o laboratório, a parte de sistema elétrico potência é bem carente. Hoje em dia é que está melhor, principalmente no Senai. Tem aqui em Goiânia que tem eu não sei se é porque eu já fui algumas vezes lá no Roberto Mangi, né? É, eu não sei se lá tem a mesma infraestrutura, mas tem uma infraestrutura que tem subestação, você precisa ver. Tem subestação, tem usina solar lá, tem linha de transmissão, né? Tem uma subestação gigantesca lá. Ah, pois não, Gilberto. Na verdade, sou eu, professor. Não, o Sim. Senai, o Roberto Mange, ele ainda não tem estrutura, por exemplo, do Bolonha, em Goiânia. Uhum. Né? Nós temos alguns laboratórios lá, acho que até mesmo por conta dos custos, professor. Né? Essa parte Acho que lá tem mais laboratorial automação, né? Não tem, sei. automação tem. Inclusive, Show. tem um superior, né, em tecnologia de automação, tecnólogo de Sim. automação ali. É bem bacana, mas como Goiânia é a capital e tem uma carta de cursos maiores, mais diversificados, aliás, então os laboratórios eu acredito que sejam diferentes. Em Anápolis é muito bem aparelhado, né? Mas, por exemplo, a Sim. fotovoltaica a gente ainda não tem, né? É o que fica devendo. Mas o De Roberto, automobilístico lá é bom, viu? muito bom. O A, de a vocês parte aí. de automobilística, a parte do pessoal da mecânica, da eletromecânica é sensacional. Isso é verdade. A parte da eletrotécnica está tendo uma reestruturação. Chegou bastante maquinário novo, né? E está sendo substituído ali tudo. Tá ficando ótimo. Pois é, assim, não, e eu não, nunca, eu nem sonhava, né, aí eu lembro que o contratante ele falou assim, eu sei que essa parte de eletricista de redes, né, linha de distribuição, linha de transmissão, no curso de engenharia a gente aprende só os conceitos, eu ainda tive sorte, porque um dos professores meu ele era concursado lá da CELG e ele trabalhava no Centro de Operação e Distribuição, o João de Oliveira. E aí ele dava muita dica, ele falou, ó, tem essas normas aqui, ó, vocês têm que estudar
essa norma técnica de distribuição, que é baseada em NBR. Aí ele que dava a dica lá, ó, você tem que saber isso daqui, porque os eletricistas de distribuição, eles têm isso na ponta da língua aqui, né? Quem já trabalha aqui já conhece essa infraestrutura toda. Então, para você saber, você tem que estudar mais do que isso. Aí eu fiquei lá, foi cerca de 6 meses só fazendo curso. Aí eu fiz curso de eletricista de linha de transmissão, né? Linha viva de transmissão, linha viva de distribuição, eletricista de rede, oficial montador eletromecânico, né? A parte aí de montagem de linha de transmissão foi interessante, viu? E não tinha, eu lembro que no laboratório lá eu fiz na Católica, né? O laboratório da Católica, ele era novo, né? Se comparado lá com o da Federal, né? Mas os meus professores, a maioria dava aula no que antigamente era CETEC, né? Era Cefet que chamava, né? Hoje é o Instituto Federal, né? Eles falavam, e não, ó, os laboratórios aqui da Católica tá de 10-0 lá o da Federal, né? Até que do Instituto Federal é melhorzinho do que o da Federal. E eu não, e eles falavam, e eu não sei por quê, né? Geralmente a Federal é a instituição mais famosa, né? Depois, quando eu vi esse aqui do Ítalo Bologna, eu pirei o cabeção. Eu falei, meu Deus do céu, aqui tem que fornecer, né? Tem que ter um curso de engenharia elétrica aqui, porque é o sonho dos professores aí na parte de elétrica aqui, que é essa infraestrutura, não tem subestação, você entra lá e tal, tá tudo, como se diz, novinho ali, pronto para funcionar, né? Se fosse o caso ali, dá para você simular muita coisa os postes, né? Os treinamentos que eu dava lá para os eletricistas de rede, né? Na parte aí, aí tem a rede ANAN, né? Para você entender como é que é a rede elétrica, você se preocupar apenas com a montagem, para só depois você fazer aquele curso de NR35, né? Para depois você fazer a montagem propriamente dita, né? Que o pessoal aí das terceirizadas, né? Da Equatorial faz, né? Então, assim, geralmente o ruim vamos supor, da engenharia é isso, que você tem muito do conhecimento, se você não tem um laboratório adequado, ele torna-se um conhecimento que você só vê ele ali no livro, né? E se você não fizer um mestrado, um doutorado aí nessa área, ainda assim fica muito teórico, né? O dia a dia ali, né? A montagem realmente só você trabalhando. E foi o caso aqui da hidráulica e da pneumática. Eu fui aprender mesmo só trabalhando, fazendo projeto aí, inclusive para algumas indústrias aí, né? Aí, então tem esse programa aqui de simulação. Eu ouvi falar desse programa na época, mas aí, assim, a gente fazer exercício igual a gente está fazendo aqui, né? Analisando, não tinha. Nem um K de cima, só para vocês terem uma ideia, né? O CAD-Simo lá que o Theo provavelmente deve ter utilizado ele, né, para as aulas lá de instalações industriais, né? Esse tinha na época, né, mas a gente nem usava. Usava um tal de PSpice e o Multisim, né? Inclusive o Multisim ele tá até bom, né? As últimas versões. Mas assim, tem coisa que ainda mais essa. Por que que no início desse curso aqui, né? Eu fui, como se diz, ministrando ele de forma mais assim, né? Cuidadosa, porque a gente está acostumado com eletricidade, né? Desde lá do segundo grau. Mas com pneumática, com hidráulica, a menos que você, né, trabalhe, já tenha exercido a função, né, igual aí o Gilberto aí, né, já trabalhou aí nessa área, né, você fica boiando. É a primeira vez que eu vi isso lá nos projetos, lá eu falava, que negócio, que caixa de fósforo é essa aqui com a molinha e um picolé aqui, parece um picolé, né, sei lá, que parece um. Eu falei, que é isso? É de comer ou passar no cabelo, né? Então, aí no trabalhando, né, já formando, é que eu fui procurar estudar, procurar saber o que é isso, para eu poder até interpretar os projetos lá. Isso vai acontecer muito aí com vocês. E provavelmente vai acontecer em breve aí, né? Com as IAs, né? As IAs aí
aqui na área do ensino, aqui a gente utiliza largamente as IAs, né? Até para ajudar a correção, né? E os alunos, eles utilizam, né? O bom de você utilizar uma IA aí, né? Um GPT da vida, vamos falar do mais famoso, para te auxiliar, né, no entendimento, te auxiliar ali você redigir um texto, uma resposta, até para você entender alguma coisa. Tem IAs aí, por exemplo, tem uma do Google aí, que o duro é porque depende da quantidade de megas ali, né, que tem o vídeo, né? Aí dependendo, o que que a IA faz? Ela assiste aquele vídeo e ela pega e te faz um resumo, te explica o que que ele está falando e tal, né? Assim, e eu vou te falar, viu? Muitas áreas aí que nem utilizava antigamente, atualmente está utilizando a IA, né? A IA virou o novo na outra graduação que eu faço aí, né, engenharia de software, virou uma febre lá. Tudo que o professor pede lá para a gente fazer, ele, utiliza a IA, tá, um tal de Grok lá, né, parece nome de crocodilo, né? Não, utiliza o Grok, utiliza o DeepSeek, né, utiliza ele para fazer uma implementação X lá. Então, e ela está indo para outras áreas, né? Naturalmente está indo para automação, né? Automação já fala de automatização de processo, mas está indo também para a elétrica, né, na parte da eletrotécnica. Daqui um dia, né, como se diz, ou a gente se adapta, né, ou nós vamos ser engolidos aí pela indústria aí, né, pelas essas novas ferramentas aí. Tá? Eu creio que daqui a um tempo, né, eu estava conversando com o professor Miqueias há 3 semanas atrás, e a gente estava falando a respeito da utilização das IAs na parte de projetos, projeto eletrotécnico, né? Sim. E eu falei para ele que, do jeito que está indo, daqui a um tempo, o profissional que aperta o parafuso vai estar tão valorizado, né? Até mesmo porque já não está tendo muito no mercado o chão de fábrica mesmo, serviço mais É, grosso, mais grosseiro. Mas daqui a um tempo o pessoal que está apertando parafuso vai estar tão valorizado quanto um engenheiro, talvez, né? Lógico que eu falei uma bobagem. Mas é porque assim, eu estou vendo não, muita não, mas gente que eu está eu migrando entendo. para essa parte mais tecnológica e está deixando de lado esse serviço mais puxado, professor. Eu não sei se é uma questão Não, eu geracional. não digo o mais pesado, mas assim, o operacional mesmo, você fazer, né, uma configuração ali, né, de um sistema, vamos supor ali, um sistema analógico, né, até um sistema elétrico ali, um digital ali, né, O pessoal não está muito querendo aprender é, isso, não. talvez, não é que não está querendo aprender, mas às vezes desaprende. Por exemplo, vocês precisam ver a quantidade de aluno novo, né, de mais novo que eu tenho, né, por exemplo, que não sabe mexer num computador, não sabe nem ligar às vezes, né? Eu tinha uma turma do Rio Grande do Sul que quase que 100% deles eram tudo no celular, eles assistiam aula no celular e tal, né? A criar um arquivo, eles não sabiam criar um arquivo. Nossa, Só para você ter uma ideia, né? Então, assim, esse cara, vai, como é que eu vou mexer isso aqui no Android? Aí até nessa turma, eu utilizava uma plataforma diferente dessa daqui, ó. Essa daqui, né, é o AVA, né, o normal aqui. A gente utilizava, e a gente até utiliza ainda hoje aí, né? O curso mesmo eu cuido de uma turma de eletricista de redes, né? Em que tem a parte teórica, né, que ela é AD, é toda nessa plataforma. Nossa senhora, e eles penavam porque essa plataforma, se você acha que essa daqui é difícil de operar, essa chama T2K. Nossa, ela é 1000 vezes pior do que a plataforma. Chega, por exemplo, quando você manda atividade, né, aqui, ela só chega, por exemplo, atividade sua, do seu colega, né, da sua turma, só chega dentro aqui da sala, né? Outras salas que eu tenho aberta aqui, que eu estava ministrando outras aulas, né? Vão ser só as atividades dele. Nessa no T2K, se você tiver, sei lá, 20 turmas, as tarefas, né?
as perguntas chegam tudo numa mesma caixa de mensagem. Aí você fica doidinho. Você fica, que turma é essa? Que aluno é esse, né? Até você descobrir que focinho de porco não é tomate, você já demorou muito tempo, né? Então, eles tinham um problema, né? Até na hora lá de abrir a live também, era, né? É complicado. Aí a gente pegou e teve que fazer uma ação aí para, né, para literalmente, né, ensinar o pessoal a mexer na própria plataforma, né? Tinham muitos que nunca tinham criado um arquivo em Word aqui, por exemplo, né? Não sabia, simplesmente não sabia, né? Nada de informática, e aí, ainda mais o EAD, né? A vantagem do EAD, né? Igual, né? O Gilberto aí, ó, já tá vindo para Goiânia, né? Quando quero mais, eu venho para Goiás, né? Então, tá vindo aqui, mas o quê? Tá assistindo a aula, né? Tá podendo comparecer, né? Obviamente a gente não cobra a presença, né? Porque a vantagem desse curso é parte dele ser AD, né? Tem essa vantagem, né? Mas o ruim é que você tem que ter uma infraestrutura mínima, né? Você tem que ter pelo menos um positivo ali, né? Um PC da Xuxa, né? Para conseguir assistir melhor, né? Para você ter um mouse ali, você conseguir o editor de texto, você conseguir escrever. Nessa parte de projeto é mais difícil. Aí, por exemplo, quando eu abro um projeto aqui para os alunos, né? Eu abro no AutoCAD, aí eu tenho aquela versão, né, eu tenho a licença aqui que o Senai utiliza, né, que é de docente, né, de professor. Mas tem também a de estudante. Mas é complicado você conseguir essa licença. Você tem que ir lá no site da Autodesk. Você tem que provar que se for de estudante, né? Você tem que provar que você é estudante. Eles pedem uma documentação do mesmo jeito. Todo ano eu atualizo. Aí eu tenho que provar que eu sou professor, tem que ter o carimbo, tem que ter isso e aquilo. Não, pois não, você tinha Não, levantado não, a é só um mão, hein? comentário, professor, porque às vezes eu me perco um pouquinho no que vocês estão falando, porque a minha net cai toda hora aqui. Aqui é isso Ah, mesmo. sim. Eu Ah, tô na não. capital. Agora que o senhor estava falando que eu quero mais, vou para Goiás, caiu minha internet, tá? Se eu perder um Volta pouquinho, para se eu perder Goiás, Gilberto. Essa Amazônia é ruim demais. o Wi-Fi, viu, Eita. Paulão? O Wi-Fi cai. E aqui a internet, se você for bom mesmo, você pega um 3G. Não, isso que eu ia falar, né? Você tá no Wi-Fi, né? E ela tá nessa Wi-Fi. flutuação, né? Não, Uhum. eu vou te falar uma coisa. Recentemente eu me mudei, aí lá nesse setor que eu tô morando, só tem fibra ótica, né? Ou é fibra ou é porque ele é meio afastado, fibra ótica e rádio. Aí eu, obviamente, né, pedi fibra ótica. Rapaz, você precisa ver a velocidade. Não Mas, tem professor, flutuação. não dá para entender que não. Eu estava em Manacapuru, a gente pediu realmente para lá também. Foi fibra. Mas realmente é estranho. Aí já era ruim. Eu falei, vou para a capital agora, vai melhorar pra caramba. Eu até printei no meu status, eu procurando uma rede 4G, não achava. Porque Nossa, uai, é a capital, hein? esquisito. Ah, até tem aquele, não sei se já viram, tem aquele no breakzinho, que na verdade é um power bank, né? Aí você pega, você liga o roteador nesse no breakzinho, nesse power bank, né? Aí e ele tem a ligação na tomada, né? Eu Mas até tinha esqueci. repetidora. Eu até esqueci. Eu sei que é uma marca, e você nesses camelódromos da vida aí você encontra eles, né? É tinha repetidora, É, então. Aí, nossa, ele é bom demais. Porque aí ele funciona normalmente pela energia, né? Aí na hora Uhum. que cai, ele funciona igual no break, né? Ele já bypassa Aí e mantém. geralmente fica por 6 horas esse modelo que eu vi lá, Ah, né? não tem diferença. E Não, aí, nossa, eu tô doidinho atrás de um desse. eu quero mesmo ir agora. Esse dia eu vi um da Intelbras, aí a bateria ele fica na fonte mesmo. Você abre Hum. assim, só que tava caro demais, tava 200 e não sei quanto. Mas E daqui a aí pouco, a, eu a compro. autonomia era pouca demais. Esse não. Esse eu vou até verificar aqui nos Mas, camelódromos, aqui professor, trem nos bom é coisa chinês. boa e custa caro. É. Aí é porque esse é maior, ele tem o tamanho de um Uhum. roteador mesmo. Aí ele. Sim. Aí eu sei que a bateria, né? Acho que é bateria de lítio, né? De lítio, E pode ser. aí ele tem.
E ele dura 6 horas, Bom imagina. demais, bom E demais. lá, de vez em quando, tem umas quedas de energia, é porque o setor é afastado. Depois de um. Desenvolvimento, tá crescendo. A área nobre é assim mesmo, professor. Não, não, porque não é nobre lá, não, menino. A área É nobre. queimada, e eles estão construindo um monte de casa lá, um monte de condomínio. Aí, tô E falando. aí é queimada para tudo quanto é lado. Moço do céu, ontem mesmo tava. Mas assim, a gente tem que estar sempre estar estudando, né? Eu nunca imaginei, eu pensei, não, agora depois, né, depois que eu me formei lá em 2008, eu falei, não, agora eu só vou trabalhar, né? Aí desde então é só treinar, ministrando treinamento, né, na parte de segurança do trabalho, né, ministrando aula, trabalhando no sistema. Então, Não tá assim, nem cabendo, não tá a nem cabendo mais gente, dinheiro da liguinha, né, professor? Deus te ouça, viu? Eu tô tentando juntar dinheiro no colchão aí, mas tá difícil. E tem uns computadores aí, a gente precisa fazer uma simulação, né? E é só máquina pesada, só aquelas RTX, né? Inclusive, esse dia eu tava olhando uma que a RTX, ela é uma tal de A, alguma coisa, ela é bem compacta, assim, e ela serve nesse computador corporativo que a gente utiliza, né? Boa, viu? Aí dá para você simular você não precisa, dependendo da placa que você está utilizando, né, da quantidade de memória RAM que ela tem, você não precisa acessar o GPT, por exemplo. A própria placa já simula, Já vem com essa você inteligência. instala um programa lá e ela já faz. E uns resultados bons, viu? A gente tava fazendo uns testes lá, pegou essas placas, essas 4090, né, 4080 aí da NVIDIA aí, as bichas estão boa, viu? Faz uns testes bons. E qual mais dúvida aí que vocês têm aí relacionada ao. Professor, eu não, só me esclareceu muito só, eu já conheço esse sistema, eu só vou estudar agora realmente a montagem. Pois é, a dica para vocês dois que estão assistindo a aula agora, né? E dica aí para quem for assistir a, a, a gravação, foca na nomenclatura, que foca na simbologia, né? O quadradinho é a posição. Na próxima aula a gente pode até fazer um resumo aqui, né, mais detalhado, né? é, é a questão de posição, né? Aí basicamente as válvulas, ou elas têm duas posições, né? Que é a posição desligada e ligado, né? E a quantidade de V é onde vai fluir, né? Ou vai fluir, ou então vai aprisionar, né? O fluido ou hidráulico, né? Ou o ar aqui, né? O pneumático aqui. É focar nessas simbologias aqui que aí ajuda você a entender o projeto, né? O projeto pneumático, o projeto hidráulico, para você conseguir executar ele. Beleza? Essa é a dica. E Beleza. como diz um colega nosso aqui, é dica do especialista, né? É Então sempre é bom. isso, gente. Ó, deixa eu ver quantas aulas que falta aqui. São três. Então nós Beleza. estamos Acho que falta duas, na professor. Duas. sexta. Vão faltar. Ué, Dia duas ou 16 e dia 23. ou é três aqui? Ah, eu lembrei aqui, é porque esse daqui, ó, eu é porque eu peço pro monitor aqui, no caso aqui a Laura, e eu acredito que ela repetiu aqui, ó, vocês estão vendo que o dia 2 está o dia 2 está repetido aqui, ó. Então na verdade é mais duas mesmo, ó. Essa daqui que é a do dia 9, né, que não é aula 7, é aula 6, né? Depois eu corrijo isso daqui. E aí a gente tira dúvidas, né? O duro, assim, vocês têm. Ah, é no sábado. É porque eu tenho turmas que têm aula no meio da semana, né? Eu tenho uma que eu dou aula na sexta-feira e que o momento presencial é de noite na sexta-feira. Mas infelizmente era o único horário que eu tinha livre para poder atendê-los. E daí, às vezes, geralmente, sempre nas últimas aulas, eles conseguem aparecer na aula, às vezes até o professor presencial entra junto com eles, né?
Aí é uma aula diferente. Aí eles tiram dúvida. Mas aí na próxima aula a gente faz a revisão aqui, né, dos elementos aqui, simbologia, né? É focar na simbologia, né? A gente lembrar o que que essa simbologia representa, né? Para a gente entender os diagramas lá de projeto pneumático e projeto hidráulico. Beleza? Então é isso, pessoal. Já vou deixar aqui Vou deixar aqui renderizando aqui e até amanhã vai estar disponível para vocês. Tá certo. Essa aula de hoje aqui. E volta logo aí, viu? Volta logo aí. Voltei, Fazer professor, esse tô aqui, exercício aí, ó. E cola no Gilberto aí, ó. voltei, tô aqui de volta. Cola no, cola no Paulo aí, que Não, o Paulo é meu pra ele craque, te cara, tô ajudar tapando, aí. Né? Rapaz, eu sou o cara mais lesado nesse estacionamento que tem, eletropneumático. Minha praia é outra, moço. Que isso, não, mas se até eu trabalhando, eu aprendi, né? Não, Não, vocês vão tirar de letra aí. ele é um pouco danado. Tô doido para ver o projeto industrial, né, no próxima matéria. Deus que nos defenda. Rapaz, então, não, mas o projeto industrial, ele é mais assim, como vocês já viram um projeto predial, o industrial é a mesma coisa. A diferença é que você vai ter uma demanda, né? Uma carga maior para operar. Só isso. Mas é a mesma coisa do predial. Aqueles princípios Professor. lá que o Theo falou, né? Princípio de carga, alocação de carga para iluminação, alocação de carga para tomada de uso geral específico, é a mesma coisinha. O mais complexo que eu achei no projeto, o projeto elétrico, né, foi a parte do memorial descritivo. Isso, para dimensionar as cargas. Exato, exato. Mas assim, quando a gente vai fazer realmente um descritivo como se fosse mandar para o cliente, né, dizendo a finalidade do projeto, qual normativa que usou, né, como é que eu fiz, os cálculos ali, até mesmo porque eu não tenho assistente de projeto, foi tudo na mão, né? Isso. O projeto que a gente teve lá presencial foi o Mas professor Marcelo. E Não, foi mas tudo na assim, mão mesmo. geralmente para aprender a gente tem que fazer na mão mesmo. Porque Tem eu mesmo, sim. ó, os últimos que eu fiz mesmo na mão, mesmo na tora, foi no curso. Aí depois foi tudo AutoCAD, AutoCAD Illumine, né? Os programas aí que Pois ajudam é, a gente a fazer. o Professor, ô professor, Paulo, oi, não tendo que fazer essas projeções de carga, não fazer mais cálculo de transistor, já tá bom demais para mim. Eu sei pular como do começo isso aí. Não vem falar de transistor, não. Pode pular, pula para predial, Eu pula falar para. de eletrônica, não, né? Não fala de transistor, não, que dá até uma coisa ruim. eletrônica é um pouco Não, delicado mesmo. eletrônica é pesada, não. Não, Eletrônica de aí tem potência é difícil. Não, isso que eu ia falar agora. Se a eletrônica geral já é canseira, imagina a eletrônica de potência. É Meu Deus do complicado. céu. Eu tinha uma É um, matéria um tal de sistema microprocessado. Meu Deus do céu. Jorge Matheus. Pelo Deus amor o de Deus. livre. Pelo amor de Deus. Era Não, isso aí eu não complicado. Uma conheço, linguagem não. lá, um tal de assembler. Meu Deus do céu. Não, Parecia que você estava falando inglês. minha Rapaz, pra praia mim é fazer depende esses muito. projetos aí, ficar no SPDA mesmo, e projetando, instalando e dando manutenção. Paulão, Por você isso fala que de o projeto para SPDA, mim é Paulão. importante. Ó, pessoal, eu vou só parar aqui a gravação, mas vamos continuar aí falando aí. Falta Não, 2 minutos porque aqui. o professor Paulo não fala de SPDA porque ele nunca plantou uma arte, uma chuva, ele nunca cavou uma vala de 60. Aí ele fala de Rapaz SPDA do como céu. coisa boa para fazer na vida. Não é Moço, coisa que boa. é isso? Não, mas É que você que nunca SPDA. bateu lá a banca comigo para fincar cerca lá em Eita! Silvânia. Não, eu pegava o martelete. Já trabalha de eletricista de rede, meu Deus do céu, é o pior que tem. Eletricista de Eu rede, respeito mais os meninos, eles já sofreram. você pega sol, é chuva, é Eu cavar quero aprender buraco. isso de novo. Onde o guindalto hidráulico lá com a ponta lá né, eles utilizam aquele trado lá. E é onde o guindalto hidráulico não entra, meu filho, você tá ferrado. Aí você tem que pegar lá a banca para fazer buraco, cavadeira.
O menino ali da rede é sofrido mesmo. Né? Eu respeitei depois que eu fiz o curso. Eu vou parar aqui a gravação, tá, pessoal? Já para deixar renderizando aqui.